Vamos começar então a nossa quinta aula, né, da disciplina de Fundamentos Psicológicos da Educação, e o nosso tema de hoje são as teorias do desenvolvimento e aprendizagem, e começaremos pelos conceitos iniciais. A partir de agora nós vamos ver uma série de teorias, né, que envolvem conceitos específicos que usamos no cotidiano, mas usamos daquela forma como já trabalhei com vocês, né, como senso comum. Então, falamos em instinto, falamos em reflexo, falamos em estímulo, falamos sobre a importância das primeiras experiências das crianças, né? Mas falamos isso do ponto de vista do senso comum. A maioria de nós que não temos formação na área de psicologia. Então, é necessário, antes de darmos prosseguimento, entendermos um pouco o que significam o que são esses conceitos, né, o que são esses termos, melhor dizendo, para a psicologia. Então, vamos começar com estímulo, tá? Vocês podem observar aí, né, na lâmina, o estímulo é o que causa impacto num sistema, de modo geral, tá? Em toda a natureza, o estímulo é aquilo que vai causar impacto no sistema. Para os seres humanos, então, o estímulo é tudo aquilo capaz de causar uma resposta ou uma reação do organismo. Então, se eu sacudo um chocalho no ouvido de um bebê, a tendência dele é ele virar. Eu me utilizo de um estímulo auditivo e o organismo me responde com um movimento de cabeça, né? Vários testes nos bebês são feitos dessa maneira, para perceber, né, alterações no organismo que possam dificultar a vida dessa criança. Então, são feitos vários testes ali quando a criança nasce, né, para ver se está tudo ok. E os estímulos, eles podem ser de diferentes, muitos tipos, né? Eles podem ser estímulos químicos, estímulos físicos, estímulos econômicos, estímulos sonoros, visuais, etc. E eles se dividem, como a gente vai ver mais adiante, em estímulos condicionados e incondicionados. Ok? Então, o que é o estímulo de que falam tantas as teorias psicológicas? É aquilo que vai causar uma resposta no nosso organismo. E vimos também, então, que podem ser de diferentes tipos. Tá? Um dos livros que eu trouxe para vocês, eu acho que esse, inclusive, que me auxilia nas lâminas, vai trazer como exemplo o estímulo econômico, né, para que a gente possa entender. Então, a autora diz, um aumento de salário é um estímulo econômico para que o trabalhador, então, faça melhor, né, o empregado faça melhor a sua parte, ele se sente estimulado a produzir mais. Então, isso, para nós, é o estímulo na nossa disciplina. O que é, então, o reflexo? O reflexo é uma resposta, um comportamento específico a um estímulo específico. Então, e é um comportamento simples, não reúne uma série de estímulos, tá? Ele é um comportamento simples. Então, eu vou fazer algo que vai me dar uma resposta específica. Não é aleatório nesse caso, né? Eu vou utilizar um estímulo químico para produzir uma resposta química, digamos assim, tá? Então, o reflexo é essa resposta, né, a um estímulo determinado. E o que são os instintos? Instinto é um comportamento complexo. Então, reflexo, um comportamento simples. Instinto, um comportamento complexo, que se desenvolve sem necessariamente a ampliação da aprendizagem. Então, os instintos, eles se caracterizam, né, já antecipando um pouco as nossas lâminas, por serem pré-definidos. Tá? Uma resposta que o organismo vai dar pré-definida a um determinado objeto, né, vai conduzir uma resposta emocional também, né? Então, alguns autores, incluindo, por exemplo, o Charles Darwin, eles vão atribuir uma carga genética muito grande aos instintos. Basicamente, o instinto é algo genético, mas outros autores colocam
que isso é precipitado, que não há uma avaliação ainda que possa nos dizer, olha, os instintos são totalmente hereditários, porque são genéticos, tá? E esses instintos, eles são caracterizados por predisposições inatas para alguns comportamentos. São pré-definidos e são padronizados. E eles dizem respeito a cada espécie. Olha, são previsíveis de acordo com a espécie. Então, a espécie humana tem uma série de instintos que compartilha com os demais animais, né? O instinto de sobrevivência, o instinto de proteção, né? São essas predisposições inatas que levam à condução, então, da percepção para um determinado fenômeno. Então, é como se a gente ficasse mais atento, né, para a ocorrência de um determinado fenômeno, porque já observamos várias vezes aquele fenômeno acontecer. E essa predisposição inata, além de conduzir a nossa percepção para esse determinado fenômeno, ela desencadeia uma reação emocional. Então, o meu instinto, por exemplo, de sobrevivência, se a minha vida ela é ameaçada, dependendo, né, da situação, eu posso gritar, eu posso correr, né, eu posso fazer algo, uma reação, ter uma reação física ou emocional, ou as duas, né, em relação à situação em que eu me encontro, tá? E também se caracteriza, né, por uma reação ao objeto percebido de uma maneira definida e pré-determinada. Então, vai acontecer o fenômeno e eu vou reagir àquele fenômeno de uma maneira que já está pré-estabelecida de acordo com a minha espécie. Ok? É importante que a gente entenda esses primeiros conceitos para entender do que, então, os autores que a gente vai trabalhar hoje estão falando. E também, né, a gente não podemos deixar de colocar aqui a primeira experiência, que ela é trabalhada por muitos autores, né? A gente aqui hoje vai andar no sentido do comportamentalismo, nós vamos ver as teorias associacionistas, né? E então nós vamos ver o comportamentalismo, condicionamento, essas questões. E a primeira experiência, para essas teorias, ainda tem um peso maior, né? O que é essa primeira experiência? O termo primeira experiência designa um comportamento que faz parte da nossa constituição genética, da constituição genética do nosso organismo, mas que não aconteceu antes. Então, não pode ser chamado de um comportamento aprendido. Essa primeira experiência, para muitos autores, ela é determinante das aprendizagens seguintes. Então, né, se nós olharmos, por exemplo, para o ambiente da educação infantil, né, onde temos as crianças do berçário até os 5 anos, né, ali ocorrem primeiras experiências que devem ser oferecidas pelos professores que trabalham com aquela faixa etária, no sentido de estimular, né, perceber os reflexos. Então, essa primeira experiência, ela nos impulsiona para a aprendizagem, para uma aprendizagem ainda maior, né? Então, vou ler aqui para vocês um trechinho do nosso texto que está disponível como arquivo na nossa disciplina, da Davis e Oliveira. Então, que nos diz o seguinte: em geral, comete-se o erro de pensar que a aprendizagem começa apenas na idade escolar. Consequentemente, parte-se do princípio de que os ensinamentos que ocorrem na escola principiam na sala de aula. Na verdade, muitos anos antes de entrar na escola, a criança já vem desenvolvendo hipóteses e construindo um conhecimento sobre o mundo. O mesmo mundo que as matérias ditas escolares procuram interpretar. No início da alfabetização, por exemplo, ela já tem uma concepção de escrita, uma ideia a respeito do que pode ou não escrever, uma concepção sobre o sistema de representação gráfica. E assim ela vai nos dar outros exemplos, por exemplo, da questão da matemática. Mas o interessante é a gente perceber, né, desde que essa criança vem ao mundo, né, ela está tendo primeiras experiências.
ocorrem em casa e vão ocorrer também na escola. E essas primeiras experiências, elas promovem um melhor aprendizado se elas forem estimuladas para que ocorram, né? E elas não são, então, não são consideradas na psicologia um comportamento aprendido, mas uma espécie de reação àquele estímulo, uma resposta àquele estímulo, que gera, então, um comportamento. Então, para que a gente possa ver e entender um pouco isso melhor, nós vamos assistir esse pequeno vídeo, tá, que vai nos introduzir a teoria do Pavlov. Então, vamos assistir. Are you listening? No condicionamento clássico, o estímulo condicionado é um estímulo previamente neutro que, após tornar-se associado com um estímulo incondicionado, eventualmente desencadeia uma resposta condicionada. Vamos dar uns exemplos que vai facilitar bastante. Então, suponha que o cheiro de comida é um estímulo incondicionado e a sensação de fome é resposta incondicionada. Então, você vê a pizza de mussarela na sua frente, você vai salivar naturalmente. É uma resposta automática do seu corpo, você não tem o que fazer. Você não precisa aprender a salivar para preparar o seu corpo para digerir o alimento. Agora, imagine que quando você sentiu o cheiro da pizza de mussarela, você também ouviu o som de um apito. O apito não está relacionado com o cheiro da comida, mas se o som do apito for emparelhado várias vezes com o cheiro da pizza de mussarela, o som acaba por desencadear a resposta condicionada. Nesse caso, o som do apito é o estímulo condicionado. O exemplo é muito semelhante à experimentação realizada pelo fisiologista russo Ivan Pavlov. Os cães em seu experimento salivavam em resposta à comida, mas depois de emparelhar repetidamente a apresentação de alimentos com o som de um sino, os cães começaram a salivar só com o barulho do sino. Então, nesse exemplo, o som da campainha foi o estímulo condicionado. Então, vamos partir para a resposta condicionada. Então, a resposta condicionada é a resposta aprendida ao estímulo anteriormente neutro. Então, o cheiro da comida é um estímulo incondicionado. A sensação de fome em resposta ao cheiro é uma resposta incondicionada. São coisas que acontecem no seu corpo naturalmente. Você não tem controle sobre isso. Agora, o som do apito, que foi emparelhado, é o estímulo condicionado, porque você não saliva naturalmente quando houve um apito, só depois que você aprende pelo emparelhamento. Então, a resposta condicionada está em sentir fome quando você ouve o som do apito. O termo reflexo condicionado também é usado. Então, como exemplo de respostas condicionadas, a gente tem as fobias. Muitas fobias começam depois que uma pessoa teve uma experiência negativa com objeto de medo. Por exemplo, depois de testemunhar um terrível acidente de carro, uma pessoa pode desenvolver o medo de dirigir. Isso é uma resposta condicionada. Você não nasce com medo de dirigir. Um ótimo exemplo é o polêmico experimento do bebê Albert, feito pelo John B. Watson. O Ivan Pavlov já tinha demonstrado o condicionamento clássico em cachorros, mas o Watson e seu aluno de doutorado testaram o implante da fobia em seres humanos, associando um estímulo inicialmente neutro, que eram animais peludos, a um estímulo aversivo, que era um som alto. A apresentação simultânea dos dois estímulos, por diversas vezes, fez com que o bebê desenvolvesse o medo de animais peludos. Então, basicamente, de início eles mostravam os animais fofinhos e peludinhos para o Albert, e ele não tinha medo, tocava nos animais e não tinha uma resposta de medo natural. Eles passavam a emparelhar um barulho alto, a assustar o bebê Albert. Sempre que apresentavam lá o bichinho peludo, eles faziam barulho e assustavam o bebê. Então, com o tempo, ele adquiriu a resposta condicionada aos animais peludos, desenvolveu o medo dos animais peludos e animais brancos, então ele, de certa forma, generaliza o medo para coisas semelhantes. Então, basicamente, os bichinhos fofinhos eram o estímulo neutro, não causavam a resposta de medo. O barulho alto era o estímulo incondicionado, naturalmente causa a resposta de medo. E através do condicionamento, os animais se tornaram um estímulo condicionado para a resposta condicionada de medo.
Então essa história é bem interessante, uma das mais famosas da história da psicologia, um ótimo exemplo de condicionamento. Pra gente, hoje em dia, um péssimo exemplo de ética profissional, mas um exemplo melhor ainda de resposta condicionada é vocês que sempre deixam like aí quando os vídeos do Psicoativo são interessantes ou ajudam de alguma forma. Muito obrigado e até mais. Então vocês puderam assistir, né? Que interessante como é que funciona o nosso reflexo, o que é um reflexo condicionado, o que é um reflexo incondicionado, né? Como é que ocorre esse estímulo, por exemplo, como é que o cheiro da pizza pode se transformar, pode ser um estímulo para a salivação, né? Pode despertar a nossa fome e pode gerando então uma resposta do nosso organismo, ok? Então, esse vídeo que assistimos, ele já nos levou para a teoria do Pavlov, um fisiologista e também um psicólogo russo, né, que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel por suas pesquisas com os animais e que contribui bastante para a psicologia. Então, o que é esse condicionamento clássico, então, que é como é chamado o reflexo condicionado, pensado pelo Ivan Pavlov, né, um russo que viveu de 1849 até 1936. Então, ele faz, vocês vão poder assistir agora, logo em seguida, né, que ele vai fazer uma apresentação do experimento da salivação em cães, um videozinho, que levou o Pavlov, então, a contribuir para a psicologia com a teoria dos reflexos condicionados. O Pavlov, como falei para vocês, um cientista russo que foi reconhecido, né, ele estava investigando como fisiologista o sistema digestivo. E ele chegou a uma psicologia do sistema digestivo, que é o que foi apresentado. Por exemplo, quando a gente sente o cheiro de uma comida, né, essa comida nos desperta, então, a fome, e a gente procura sanar, né, essa fome, acabar com ela. Então, tudo isso foi visto pelo lado do fisiologismo, mas também pelo lado da psicologia, né? Que é como é que o cheiro, então, nos produz uma reação, tá bem? Então, o tipo de condicionamento que o Pavlov vai nos dizer, ele é denominado condicionamento clássico de primeira ordem, pois ele acontece através do reforço do estímulo incondicionado, que nesse caso é o alimento. Então, vocês agora vão assistir a experiência com o cão, né, que é um experimento clássico do Pavlov. Vocês podem encontrar mais referências na internet, vale a pena, né, para a gente entender não só o comportamento humano, mas também o comportamento animal. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собачку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome.
At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Пока. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Então, vocês puderam perceber, né, do que a gente está falando, eu assisti esse vídeo, que o cão, ele saliva, né, o que acontece, como é que o Pavlov faz o seu experimento? Ele dá a carne, ele percebe que com a carne vem a salivação, né, então ele acrescenta um outro elemento, ele dá a carne, ao mesmo tempo em que ele dá a carne para o cão, ele toca uma campainha, tá? E ele vai fazer isso repetidas vezes, até que ele vai tirar a carne e vai apenas tocar a campainha. E aí vai acontecer a salivação. Então, o que ele fez? Ele condicionou um reflexo, né? Lembrem que o reflexo é um comportamento simples, como a gente viu na primeira lâmina, tá? Então, ele condicionou esse comportamento simples. O cão não saliva mais só quando vê a carne, né? Mas ele já saliva apenas também com o som da campainha que ele se acostumou a ouvir quando ele recebia a carne, ok? Então, o reflexo condicionado, né, o condicionamento clássico, é a ideia de que algumas respostas comportamentais são reflexos incondicionados, ou seja, são inatos, não são aprendidos. E outras são reflexos condicionados, ou seja, aprendidos através da associação entre comportamentos e situações agradáveis ou desagradáveis, ocorridas simultaneamente ou logo em seguida. Então, um exemplo de novo da campainha. Para o cão era agradável, né? Porque toda vez que a campainha tocava, ele recebia carne. Então, ele associou, né, a campainha a um estímulo, né, um reforço, melhor dizendo, agradável, né, um estímulo agradável, e aí, então, bastou tirar a carne para que ele seguisse fazendo isso, tá? Tocando a campainha. O Pavlov constatou cientificamente, através de métodos e de pesquisas rigorosas, que os animais, e nisso inclui-se os seres humanos, respondem a estímulos, e que esses estímulos podem ser manipulados para que uma pessoa alcance uma determinada resposta. Como, por exemplo, a gente pode colocar medo em uma pessoa, criar a fobia em uma pessoa, mas também é possível livrar, então, através do mesmo reflexo condicionado, a pessoa dessa fobia. Ok? Ainda, né, para a gente encerrar aqui sobre Pavlov, recomendo que vocês façam as buscas na internet e leiam, né, esse cientista tão importante. Ele observou que algumas mudanças de comportamento seriam relacionadas às condições internas do organismo, ou seja, o reforço funcionaria melhor se o cão estivesse com fome. Então, é possível realizar a experiência com o cão saciado, né? O organismo vai produzir a resposta, mas ele produz uma resposta melhor e mais rápida, né, se as condições internas do organismo forem relacionadas com o estímulo dado, ou seja, com a carne apresentada no momento em que o cão tenha fome. Então, a campainha para ele ainda vai fazer um sentido muito maior e o reflexo condicionado vai poder ser visto de uma maneira mais
mais forte, né, se as condições internas do organismo corresponderem, então, ao estímulo que é apresentado. E para manter, né, então, essa mudança comportamental, é preciso manter o reforço. E também vai depender das necessidades do animal, porque se o animal estiver plenamente satisfeito, talvez ele não salive. O passo seguinte, nos experimentos do Pavlov, foi então retirar o EI, né, que é o estímulo incondicionado. Então, o cientista apresentava um cartão, acendia uma luz e tocava a campainha. E aí, o que eu falei para vocês, ocorria a salivação da mesma maneira. O que nos mostra que foi uma situação em que houve uma aprendizagem. O cão aprendeu.